Boa noite a você que está nos acompanhando. Mais um culto que realizamos online na nossa igreja. Que bom que você está aqui conosco. Nosso desejo é que Deus fale muito ao teu coração da noite de hoje. Nosso desejo é que você esteja junto com a sua família, com a sua casa, e vocês possam adorar a Deus conosco, orar, prestar atenção na palavra, e que Deus possa realmente falar aos corações. Temos nesse mês trabalhado o tema discípulos fazendo discípulos. E hoje nós temos aqui, visitando de férias aqui o Bernardo e a Letícia, que estão aqui de férias em São Miguel, são os nossos seminaristas aqui da igreja, que estudam na Faculdade Batista Pioneira lá em Ijuí. E hoje a mensagem é com o Bernardo. E eles já estão servindo, cantando conosco. Tem sido uma bênção. Para quem não sabe, o Bernardo também é filho da Julice, que está ali fazendo as libras para a gente, e tem sido uma bênção. Irmãos, Salmo 121 nos diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Nós queremos cantar com alegria no coração uma canção que fala isso. Nós vamos bendizer ao Senhor, não importa o que acontecer. Nós vamos entregar esse culto ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom conosco. Obrigado, meu Deus, porque não importam as circunstâncias, aquilo que venha a acontecer, o Senhor é Deus presente em nossas vidas, que nos abençoa e nos cuida. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Bernardo e da Leti, que estão conosco hoje. Obrigado, Senhor, porque também eles têm usado os dons e talentos para louvar ao Senhor e também levar a Tua palavra a vários lugares do nosso estado e também do nosso país. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. E assim, Pai, eu peço também que o Senhor nos abençoe agora. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, que nós entregamos com alegria a Ti, Pai. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou.
eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará, não deixará de agir. Não deixará, não deixará de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará, não deixará de agir. Não deixará, não deixará de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará, não deixará de agir. Não deixará, não deixará de agir. Mesmo que eu não veja,
Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixará de agir. Não deixará de agir. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 E nesse mesmo espírito de oração, adorando o nosso Deus, dizendo que Ele é um Deus de promessas, um Deus de milagres, nós queremos ter agora um momento de oração. Nós queremos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. E talvez aí na sua casa, onde você está, na sua família, no seu trabalho, onde você tem contato com as pessoas, tenha uma necessidade de oração. Eu quero convidar você a nesse momento entregar esse pedido nas mãos do Senhor. Talvez é uma doença, uma necessidade de trabalho, talvez seja uma situação complicada na sua casa, entre a sua família, talvez seja por um sonho que você tem e você quer entregar nas mãos do Senhor. Esse Deus de milagre, Deus de promessas, é aquele Deus que transforma os corações e as nossas vidas. E Ele nos ouve e nos ajuda. Feche teus olhos onde você está. Vamos entregar isso ao Senhor. Pai, nós queremos chegar na Tua presença, crendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de grande misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Senhor, eu não sei todos os motivos que estão sendo colocados neste momento na Tua presença, Senhor. Mas eu sei que, como nós lemos no início deste culto, o Senhor é um Deus que não dorme, não descansa, um Deus que se preocupa conosco. Pai, eu peço que o Senhor possa receber estes pedidos que nesse momento são entregues a Ti. Essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão em necessidade, Pai. Famílias que precisam do Teu cuidado, da Tua proteção e do Teu amor. Pai, que o Senhor venha e haja com misericórdia e graça sobre essas famílias. Que o Senhor os abençoe e proteja e que eles encontrem novas forças em Ti. Que assim eles possam olhar e saber que o Senhor está por eles e que o Senhor está cuidando deles. Ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe cada família que faz parte desse lugar, Senhor Deus, como membro, visitante, e cada família que está nos acompanhando hoje e está colocando a sua vida nas Tuas mãos, Pai. Que assim o Senhor possa recebê-los, transformar e abençoar, cuidar das suas necessidades, ser um Deus de misericórdia, transformação e graça, como cantamos nesse lindo cântico. É o que entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso Deus é exaltado, o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, é o Criador de todo o universo. Pelo fato de nós analisarmos a sua criação, nós já ficamos abismados. Tamanha inteligência e poder que o nosso Deus tem. E Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que transforma a nossa vida. Ele é um Deus que é a luz da nossa vida. É a luz para aquele que está em trevas. Nós, quando pensamos na nossa natureza, quando nós pensamos em nós mesmos, quantos motivos nós temos para nos humilharmos na presença de Deus e também para exaltarmos ao nosso Pai. Porque nós vemos tamanha santidade e poder em contraposição à nossa situação de dependência, de pecado, de fragilidade, de pequenez. E nós, graças a Deus, quando nós
nos damos conta de tudo isso, de que nós não temos poder sobre nada da nossa vida, porque nós não temos o domínio de coisa alguma. E se nós estamos aqui, é pela misericórdia e graça do nosso Pai. Nós temos uma esperança e nós temos uma alegria, porque descobrimos através da palavra de Deus, que Deus é um Deus que nos ama, que nos escolheu apesar de sermos pecadores. Aliás, nos escolheu por sermos pecadores, para nos perdoar. A palavra diz em 1 João capítulo 3, versículo 1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Graças a Deus por isso. Nós temos o amor desse Deus tão maravilhoso, habitando na nossa vida, através do seu Santo Espírito. E nós vamos cantar uma canção que nos faz lembrar quem somos nós diante do nosso Deus. Somos pecadores, nós somos sim limitados, frágeis, dependentes, mas nós somos filhos de Deus, por adoção, Ele nos escolheu. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? É o amor de Deus que se manifesta a nós. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Muito bem, boa noite, irmãos. É uma satisfação, como sempre, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, visitando e com certeza pregando aqui, trazendo a palavra de Deus para nós. E eu gostaria de hoje meditar, pensar, analisar um pouco a vida de um personagem. O personagem bíblico Pedro, né? É o discípulo Pedro aí, famoso, muitas passagens conhecidas dele com Jesus. E muitas coisas interessantes no relacionamento discipulador entre Jesus e Pedro. Então, o que é que a gente tem para analisar aí? Vamos dar uma olhada na vida dele, mas antes vamos orar, nos dirigir a Deus e pedir a graça dele sobre nós. Senhor Deus, eu te agradeço porque nós estamos aqui, estamos todos vivos e bem. E eu te agradeço por eu poder estar aqui trazendo a tua palavra, Pai. Peço a tua ajuda para mim nesse momento, que dê tudo certo aqui, Pai, na pregação, que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale e que as pessoas entendam aquilo que é necessário para elas, Deus. Que tu direcione cada palavra que eu disser, por favor, Senhor. Que realmente eu seja usado como um instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou expor um texto bíblico. Não é uma exposição propriamente dita, mas é uma análise aí desse personagem que tem muita coisa para ensinar para nós. E começando a falar, pensar sobre Pedro, ele foi sempre alguém com perfil de líder dentre os 12 de Jesus, né? Pedro, ele foi um dos chamados ali por Jesus para compor aquele grupo mais próximo, e ele conviveu aí durante os 3, 4 anos de ministério lá de Jesus, ele conviveu bem de perto com Jesus. Então, tem um estudo bem interessante, um artigo que mostra que os discípulos, a maioria deles foi chamada por Jesus com a idade de 15 a 17 anos. Então, era uma gurizada. Jesus pegou gente nova, os discípulos mesmo, Judas, João, Tiago, todos os outros ali, eles eram quase meninos, né? Adolescentes, jovens aí, que teriam muito tempo para trabalhar depois na obra. Então, Jesus pegou essa gurizada, entre aspas, aí. E Pedro era o mais velho dentre eles. Pedro já era casado, já tinha 20, 21 anos de idade, aí, conforme aquele estudo. Então, Pedro ele já era alguém que se diferenciava um pouquinho ali, se destacava dentre os outros. Pedro, junto de Tiago e João, que é o trio lá da música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, eles três faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Eles três participaram de alguns momentos com Jesus que os outros não participaram. Então, eles viveram mais de perto algumas coisas, aprenderam, observaram umas coisas mais de perto com Jesus. Então, Pedrão, chamando ele de uma forma carinhosa, ele estava ali bem do lado de Jesus. Eles conviveram muito de perto. Mas nesse período aí, então, que eles conviveram, como é que Pedro foi? Como é que era o Pedro como pessoa, como discípulo? Será que ele era alguém fácil de lidar, alguém maleável, alguém amável ou não? O que a Bíblia nos mostra? Jesus, como é que ele agiu com Pedro? Diante das atitudes, dos erros de Pedro, como é que Jesus agiu? E o mais importante de tudo, o que isso tem a ver com a gente? Vamos analisar isso aí, nessa mensagem de hoje. Então, a primeira coisa que eu trago, que eu destaco aí para a gente pensar, é uma pergunta, né? Como é que era o discípulo Pedro? Então, analisando o discípulo da história, como é que era o discípulo Pedro? E se você viu o flyer aí, a divulgação do culto, eu botei o tema da mensagem como Pedro, tudo ou nada. Por quê? Porque essa expressão define muito bem a personalidade, ela caracteriza muito bem Pedro. Pedro, tudo ou nada, porque em alguns momentos Pedro estava disposto a dar tudo. Em outros momentos, ele não queria dar nada. O comprometimento dele, em alguns momentos, era total e em outros era nulo. Então, vamos olhar algumas situações bem interessantes, algumas até meio engraçadas aí, do que Pedro falou, conviveu, enfim, do que ele fez com Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 15. Vamos ler uma passagem aí. O Evangelho de Mateus 16, capítulo 16, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo, Simão Pedro disse:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedrão que tomou a iniciativa e respondeu, quando Jesus perguntou aos discípulos. No mesmo capítulo, alguns versículos depois, Mateus 16, versículo 22, mostra aí uma outra situação. Jesus, ele tinha dito para os discípulos, convém que o Filho do Homem vá até Jerusalém, seja preso, seja crucificado, seja humilhado, enfim, ele predisse a sua morte. Olha o que Pedro respondeu para Jesus aí. Mateus 16, versículo 22. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim um motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro demonstrando aí, em um momento, tudo. Ele foi quem entendeu que Jesus era o Messias, o Cristo enviado de Deus. Logo depois, Pedro repreende Jesus, dizendo que isso jamais aconteceria para Jesus, ele nunca morreria dessa forma. Pedro, tudo ou nada. Outra passagem, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, é a passagem do lava-pés, uma passagem bem famosa, né? E é interessante a gente observar aí o que Pedro fez, como é que Pedro reagiu nessa situação. João, capítulo 13, versículo 6 em diante. Jesus, aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu, agora você não compreende o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu, quem já se banhou não precisa lavar apenas os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Em um momento, aí Pedro diz, Senhor, tu vai me lavar os pés? De jeito nenhum. Isso é humilhante demais. O Senhor é meu mestre. E Pedro sempre usa essas palavras extremas. Jamais, nunca. Aí Jesus diz, mas Pedro, precisa, faz parte. Ah, não. Então se é para lavar, me lava as mãos e a cabeça também. Em um momento nada, em outro momento tudo. Pedro era dessa maneira. João 18 tem mais uma passagem muito interessante. João capítulo 18, versículos 1 a 3 e depois o 10. João 18. O Evangelho de João é interessante porque João conviveu, né? Viu de perto, ele era daquele círculo mais íntimo ali e ele relatou bastante detalhadamente essas situações. Então, João capítulo 18, versículo 1 diz assim, tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. E o versículo 10 diz assim, então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Em um momento, aí, Pedro está pronto para morrer por Jesus. Imagina, chegou um grupo de soldados armados e Pedro saca uma espada e se lança, pronto para morrer. Logo depois, João 18, ainda, no versículo 17, vai dizer assim, então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro, tu também não és um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. E aqui mostra as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Esse texto é mais conhecido também. Em um momento,
quando Pedro estava com o grupo ali, com Jesus, ele puxou uma espada e se lançou pronto para morrer. Logo depois, ele não foi capaz nem de confessar Jesus. 2 extremos. A última passagem ainda que eu vou analisar com vocês, nesse momento aí, dessas atitudes de Pedro, está no capítulo 21 de João. O mesmo evangelho, algumas páginas para frente só. João 21, versículo 3 e versículo 7. Essa passagem acontece logo depois da ressurreição de Jesus. Então, Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, mas os discípulos estavam naquela dúvida, assim, né? Jesus não tinha conversado tanto com eles ainda. E olha o que Pedro diz. Sabendo que Jesus tinha morrido, Pedro faz o seguinte. João 21, 3. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também, vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Pedro foi o primeiro dos discípulos a dizer: discípulo, Jesus, sei lá, morreu, vou pescar. Então os companheiros foram atrás. Versículo 7 diz o seguinte: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Quando os discípulos enxergaram Jesus na beira do lago da Galileia, Pedro foi o primeiro a se jogar na água e ir nadando até lá para encontrar Jesus. Olha a diferença de atitudes. Em um momento ele quase desistiu do discipulado. Em outro momento ele foi o primeiro a se atirar na água para chegar nadando, nem esperou o barco chegar na beira. 2 extremos, Pedro tudo ou nada. A gente sempre vê, sempre é uma palavra muito forte, mas em muitas situações a gente vê que Pedro agiu dessa maneira. Ele era impetuoso, ele não pensava muito bem para falar ou para agir, e Jesus era mestre dele, ele era discípulo. Esse era o discípulo Pedro. Em algum momento tudo, em outro momento nada. E agora chega a seguinte pergunta, sobre a qual eu quero me debruçar e pensar com você. Como é que era o discipulador Jesus, diante desse Pedrão aí? Como é que Jesus se portava, lidava com Pedro? E nós vamos ler então a passagem aí em João 21 mesmo, versículos 15 a 17. É a passagem que acontece logo depois de Pedro chegar na beira do lago. Eles conversam ali com Jesus, comem juntos, e então Jesus chama Pedro de lado e conversa com ele, uma conversa muito profunda. Vamos ler João 21, do 15 ao 17. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Então Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. As aplicações aqui para o discipulado vão ficar claras conforme eu ir falando. Mas a gente precisa também pensar na nossa aplicação como cristão. Não só na relação entre pessoas, mas de nós mesmos com Deus. Em primeiro lugar, o que é que Jesus faz com Pedro aí? Ele desarma Pedro. Então Jesus desarma Pedro, chamando ele de Simão, filho de João. Jesus não chamou Pedro de meu apóstolo, meu discípulo, de líder, de Pedro, né? Como Jesus chama lá quando Pedro disse: tu és o Cristo. Aí Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro não tem nenhum desses títulos para se defender, é isso que eu quero dizer aqui. Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Pedrão, tu me ama? Foi mais ou menos isso que Jesus fez. E o que eu quero dizer, mostrar com isso? Que Jesus, em primeiro lugar, ele não veio em fúria, ele não veio com raiva, depois de Pedro ter errado lá, negado ele.
Mas eu imagino Jesus falando, suspirando assim: e aí, Pedro, tu me ama? E daí o Pedrão, todo sem jeito, né? Tinha errado, tinha pisado na bola. O que eu destaco aqui? Que o mestre e o discípulo, eles precisam ser transparentes. O mestre e o discípulo precisam ser transparentes. Como assim? Jesus desarmou Pedro. Não tinha nada entre eles, assim, escondendo, negando, desviando do foco que Jesus queria tratar ali, que era o erro de Pedro. E eu pergunto, eu como cristão, será que eu estou transparente diante de Cristo? É a aplicação que dá para fazer aqui. Será que eu estou me avaliando de uma forma honesta diante de Deus? Procurando os meus pecados e confessando eles? Ou será que eu tenho alguma coisa de estimação dentro do meu coração? Aquele pecado dentro de uma caixinha que assim, eu limpo tudo em volta, mas aquilo ali está guardado. Isso não funciona. O mestre e o discípulo, eles têm que ser transparentes entre si. A Bíblia diz que Deus é totalmente verdadeiro. E nós somos verdadeiros para com Ele? Em segundo lugar, o que Jesus fez com Pedro, ou melhor, o que Jesus não fez, foi jogar o erro na cara de Pedro. Jesus não jogou o erro na cara de Pedro, ele não apontou o dedo para Pedro. Os dois sabiam que Pedro tinha errado. Os dois sabiam que Pedro tinha negado Jesus. Pedro já estava se sentindo mal que chega por isso. Mesmo sendo um discípulo importante ali na iminência da missão, porque Jesus estava quase indo para o céu, eram os discípulos que iam seguir com o trabalho do evangelismo, mesmo nesse momento, Pedro pisou na bola e Jesus foi misericordioso e paciente. Eu imagino quantas vezes Pedro já não tinha errado antes. Em todas essas coisas que eu li, e muitas mais que a gente nem sabe, mas mesmo assim Jesus foi misericordioso e paciente, ele não jogou o erro na cara de Pedro. Então, o mestre, o discipulador, ele precisa ser paciente e misericordioso, a exemplo de Jesus. E eu, cristão, como é que eu ando de misericórdia? Como é que eu ando de controle com aqueles que estão à minha volta? Não estou dizendo no culto, na igreja, nos eventos aqui, eu estou dizendo com quem está à minha volta no dia a dia. Eu, cristão, como é que está o meu controle? Como é que anda a minha misericórdia com o erro dos outros? Eu não sou ninguém para acusar. Eu não sou ninguém para explodir com o erro dos outros. A gente precisa pensar muito nisso. Qual é o meu limite com quem está perto? Não, porque foi a gota d'água. Ninguém é obrigado a aguentar tudo. Vamos pensar sobre isso. Olha como é que Jesus agiu aqui. Em terceiro lugar, o que Jesus faz é mostrar amor. Mostrar amor. E tem uma discussão aqui, falando do texto, desse texto bíblico, tem uma diferença dos termos amor que Jesus usa e que Pedro usa ali. No grego tem diferença, em português não, é amor e amor. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Mas em grego tem a diferença dos termos ali, e eu estava preocupado com isso, eu imaginava assim, nossa, Jesus tentou falar uma coisa, Pedro respondeu outra, mas na verdade não é uma coisa para se preocupar ali. Provavelmente aquela conversa nem foi em grego, foi em aramaico, João que escreveu ela em grego depois. Então não é uma coisa para se preocupar, tem o termo ágape, o termo filéu lá, não é uma coisa para se preocupar. João ele usa esses termos como sinônimos. O que é importante é que Jesus pediu, Pedro, tu me ama? E Pedro disse, sim, eu te amo. Quando Jesus perguntou se Pedro amava ele, talvez a resposta que a gente pense, assim, eu conseguiria pensar nisso. Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? E Pedro diz assim, Jesus, claro que não. Olha o que eu acabei de fazer. O Senhor morreu e eu te neguei. Pisei na bola de uma vez por todas. Claro que não te amo, não tenho como dizer isso. Mas não foi isso que Pedro disse, porque Pedro estava mudado. O que é que foi a diferença nessa história? Foi o amor que Jesus demonstrou por Pedro primeiro. É muito interessante a gente analisar e parar para pensar nisso aqui, que mesmo Pedro tendo pisado na bola como discípulo, o mestre Jesus continuou amando e não rejeitando ele. E foi isso que fez Pedro entender, caramba,
eu não tenho como não amar de volta. Ele me mostrou que tudo que ele me ensinou até agora foi verdade, porque ele se entregou por mim, ele morreu no meu lugar. Eu não tenho como não amar ele de volta. E foi isso que Pedro fez. O que eu destaco aqui bem fortemente? O amor que o mestre demonstra pelo discípulo gera amor no discípulo de volta. Isso se aplica tanto a nós, num discipulado entre pessoas, quanto no amor de Deus por nós. A Bíblia diz que nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então, nós, como discipuladores também, precisamos demonstrar muito amor. E os nossos discípulos vão poder, então, responder em amor para nós. Jesus aí, ele perguntou 3 vezes nessa passagem para testar Pedro, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então, Jesus bateu na tecla 3 vezes aí para ver se Pedro estava realmente diferente depois dessa experiência. Essa experiência, no caso de culpa aí, que ele ficou mal e se arrependeu e tudo mais. E eu acho que o trecho mais fantástico dessa passagem é quando Pedro diz no versículo 17, Pedro diz ali no final do versículo: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Quando Pedro diz isso, ele está deixando claro que ele parou de olhar para ele mesmo e ele está olhando para Jesus. Eu explico. Pedro, até então, ele sempre dizia assim: não, Jesus, de forma alguma isso vai acontecer. Eu não vou te negar. Eu morro por ti. Eu não vou te deixar morrer. Pedro estava sempre tentando olhar para ele. Ele tinha que ser bom. Nesse momento aqui acontece a reviravolta. Que Pedro ele entende: eu não valho nada. Mas tu, Senhor, sabe de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. É aí que a grande mudança acontece em Pedro. Quando ele para de olhar para ele mesmo e olha para o Senhor dele. E olha para Cristo. E o que eu destaco daqui? Que o discipulador, o mestre, ele tem que levar o discípulo a olhar para Cristo. Isso se aplica a nós. Claro, nós temos que olhar para Cristo, parar de olhar para nós, porque a gente não faz nada que presta. Mas Cristo nos ama mesmo assim. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos discípulos humanos aqui. Nós, como discipuladores, como mestres, temos que mostrar para as pessoas que elas devem olhar para Cristo e não para elas. Porque a justiça de Deus está satisfeita em Cristo, não é nas nossas obras. Eu não preciso me preocupar com o que eu faço ou deixo de fazer, uma vez que eu creio em Cristo. Porque se eu criei nele e amei a ele, a minha vida toda, então, vai ser de louvor a ele. Eu vou buscar isso. Enfim, depois disso tudo, depois que o velho Pedro se transformou no novo Pedro, que entendeu, Jesus, tu sabe de todas as coisas. Depois disso, Jesus, então, dá uma missão para Pedro. Então, Jesus diz aí: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro entendeu essa relação aí dele, não conseguia nada, mas Jesus sim. Jesus então falou: é isso, é só isso que faltava, Pedro. Agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Com certeza Pedro tinha em mente o discurso de Jesus lá que está em João 10, que é do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus disse: Pedrão, vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Do mesmo jeito que eu fiz e até morri por elas, vai e faz o mesmo. O que eu digo com isso para nós? O mestre, ele dá exemplo prático. O mestre, ele não fica só no falatório. Ele não só ensina um livro, ensina e fala, mas ele vive. E o discípulo, quando vê uma vida que tem sentido, ele tem um exemplo para seguir. E isso muda tudo. Então, Jesus deu um exemplo prático aí para Pedro. Eu gostaria de passar, que a gente ouvisse aí uma música juntos agora, que fala sobre a relação aí de Jesus com Pedro. E eu gostaria de convidar você a pensar em todas as passagens aí que essa música cita, em tudo que Pedro fez, viu e o que é que Jesus fez. Pense sobre isso. E, enfim, vamos ouvir essa música, ela é bem legal. Lázaro está morrendo! Maria e Marta me pediram para achá-lo! Elas imploram! Venha depressa! Vá na frente. O senhor não vem?
Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. E visitastes-me. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Ele disse que nos encontraria do outro lado. Vamos? Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo. Tu me amas e mais do não que isso. saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti.
Então, queridos, essa música bem legal e interessante, ela mostra aí que Jesus, ele teve que mostrar o pior em Pedro. Pedro teve que entender o pior nele para então ver o melhor em Cristo. É isso que a gente precisa buscar. Entender que dentro de nós dificilmente tem alguma coisa boa. Mas que em Cristo não há nada de mal, nada de ruim. E é nele que nós precisamos nos refugiar e nos esconder. A gente vê em 1 Pedro, capítulo 5, a mudança da vida de Pedro. Eu gostaria de ler com vocês, para encerrar, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. É muito legal o exercício de ler as duas cartas de Pedro e pensar em tudo que Pedro viveu, que está escrito nos evangelhos. Porque você vê o Pedrão lá impetuoso, impaciente, que negou Jesus, depois escrevendo coisas que parece que você consegue entender assim, olha, Pedro tinha aquilo que ele viveu em mente quando ele escreve essa carta. E exatamente essa passagem aí, a Pedro apacenta as minhas ovelhas, vem ao encontro do que Pedro escreveu aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 1 a 4, que diz assim: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Eu acho isso fantástico, porque é real, é de verdade. Pedrão mudou muito depois da atitude amorosa de Jesus. Queridos, como é que você é como discípulo? Alguém humilde, maleável, moldável, que escuta, ou alguém como o Pedrão de antes, que eu sou assim mesmo e, vamos lá então, Jesus. Como é que você é como discípulo? Como discipulador, talvez como líder, como você é? Amoroso, paciente, parecido com Jesus? Ou nem tanto? Cristão, você é discípulo de Cristo, até que vá para a glória. Eu sou discípulo de Cristo. O que é que será que eu tenho de Pedro na minha vida? O que será que eu tenho de teimosia, de impetuosidade, de descontrole? Eu preciso me avaliar. Eu, como cristão. Se você não é nenhuma dessas categorias aí, pare de perder tempo. Porque Jesus veio para ser o pastor das ovelhas que estão perdidas. Então, todos nós, antes de encontrarmos a Cristo, somos ovelhas perdidas. Mas ele mesmo disse que ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. E basta nós crermos nele, confessarmos que ele é Senhor, que ele é ressurreto, que ele morreu e ressuscitou, que nós podemos nos tornar, então, ovelhas dele e não ovelhas perdidas sem pastor. É a maior bênção que pode acontecer na vida de alguém. É ter essa oportunidade de ser discipulado como Pedro foi. Porque nós somos discipulados por Cristo, através de pessoas, talvez, mas nós somos discípulos de Cristo. E é isso que eu quero instigar você a ser. Se você já tem convicção disso, melhore. Eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar. Que Deus nos dê graça. E que a gente possa realmente ser como o novo Pedro, não como o velho Pedro. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia. Mais uma vez, Senhor, a gente sabe, a gente é confrontado pela Bíblia e percebe que a gente precisa sempre melhorar. A
A gente nunca vai estar num patamar de excelência aqui na Terra. Mas a gente pode, sim, melhorar muito e ser cada dia mais parecido com Jesus com a tua ajuda. Então nos ajuda, Pai. Por favor, quebranta o nosso coração. Como diz a música, quebra, rasga o nosso coração. Mostra aquilo de ruim que há em nós que te desagrada. E que a gente se torne o melhor em ti. Que a gente se inspire no melhor que há em ti. Senhor, nos ajuda nisso. E faz de nós pequenos cristos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós ainda vamos cantar uma música que diz exatamente isso. Minha vida quebra, molda e usa, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Que você possa cantar junto e fazer dessa música uma oração. E eu realmente espero que cada um de nós possa fazer isso. Colocar a sua vida na disposição de Deus como um vaso nas mãos do oleiro. Cantemos e assim encerro a mensagem. Oi, gente! Então, nós estamos aqui bem rapidinho para dar alguns recados da semana. Na segunda-feira, a gente tem o Encontro das Mulheres, às 7h30. Se vocês precisarem mais informações, tem o contato da Adri aqui. E também, na segunda-feira, tem o Encontro dos Homens, às 8 horas. Se vocês precisarem conversar, vocês podem chamar o Marcos. O número dele está aqui do lado também. Na quarta-feira, tem EBD, às 7h30, no Facebook da igreja, PIB-SMO. Na quinta tem Clube Bíblico Júnior, às 7 horas no YouTube da igreja. E na sexta tem um encontro de adolescentes, tanto presencialmente quanto no Instagram da igreja, às 7h30. No sábado, então, tem um encontro da Juventude Lighthouse, que está sendo transmitido pelo Instagram e também está tendo presencialmente. Lembrando que, então, no próximo domingo, nós temos o nosso culto da família, às 7h30, que está sendo presencial e também está sendo transmitido pelo YouTube. Todas as quintas-feiras também a gente tem nossos cultos nas nossas congregações, às 8 horas da noite, em São José do Cedro e em Descanso. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe.